Olá, pessoal. A Unesp acabou de liberar a prova de primeira fase para os candidatos aos cursos da área de biológicas do vestibular 2022 e também já liberou o gabarito, né? A Unesp faz isso, libera a prova junto com o gabarito. Então, aqui nesse vídeo, o que eu vou fazer com vocês é ir questão após questão da parte de história, compreender, fazer a resolução dela, para tirar também sua dúvida sobre por que é uma alternativa, não é a outra, né? Esclarecer melhor o que a prova pedia, quais eram os objetivos de cada questão. O link para a prova, direto lá no site da Unesp, está aqui na descrição do vídeo, então baixa lá a sua prova, né, o caderno de questões, e vamos aqui para a resolução, começando pela questão 31, primeira questão da parte de história desse vestibular. Roma não era apenas o parente mais violento da Grécia clássica, não estava apenas comprometida com engenharia, eficiência militar e absolutismo, enquanto os gregos haviam preferido a especulação intelectual, o teatro e a democracia. Então aqui ele está fazendo uma comparação, né, entre Roma e Grécia, inclusive fala, o excerto critica os estereótipos de Roma e Grécia antigas, né, porque aqui vai falar como se o Império Romano fosse apenas uma conquista, fosse um governo autoritário, e como se aquilo que a gente entende por uma experiência ateniense da democracia fosse algo generalizado da Grécia, né? Por isso que são estereótipos. Essa crítica justifica-se, pois, a experiência democrática ateniense foi uma exceção, uma vez que a maioria das cidades-estado grega desconhecia a democracia. Bom, sim, né? Porque, de fato, a democracia não é uma característica grega, né? É uma experiência ateniense, né, com suas limitações, mas realmente não é algo que a gente possa estender para toda a Grécia. A filosofia grega derivou principalmente da tradição do pensamento metafísico desenvolvido no Império Romano. Aqui seria um anacronismo, né? Historicamente, a civilização grega precede a romana, então não poderia ser. Alternativa C, o teatro dramático desenvolveu-se sobretudo no Império Romano, uma vez que na Grécia estimulava-se prioritariamente a comédia. Não, né, os dois gêneros do teatro clássico, né, a comédia e a tragédia, né, ou o drama, são da antiguidade grega. Os direitos de cidadania no Império Romano eram exercidos pelo conjunto da população por meio de ações políticas diretas. Não era o conjunto da população, porque isso seria uma lógica de democracia. Aliás, não era nem o conjunto da população na democracia grega, né? Uma vez que mulheres, estrangeiros, escravos fazem parte da população, mas eram privados da cidadania. Alternativa E, o expansionista imperialista romano foi diretamente determinado pelo exemplo da militarização do cotidiano imposta nas cidades gregas. Mas, de novo, né, a militarização da sociedade grega é uma experiência muito particular, por exemplo, de Esparta. Não poderia ser estendida a toda a Grécia, por isso que a questão 31, né, fica aqui a alternativa A. Tá? Vamos seguir aqui para a questão 32, uma questão que não tinha texto, né, mas falava do islamismo. A migração de Maomé e seus seguidores para Medina, em 622, marca. Bom, é o início do calendário islâmico, né, é o início de uma série de tradições muçulmanas. A conquista muçulmana da Terra Santa após as lutas contra os cruzados europeus. Só que as cruzadas são muito posteriores, né, pessoal? A cruzada já é ali da transição para o século XI, então tá anacrônico, né? B. Passagem da união familiar e clânica dos árabes para a constituição de uma religião coesa. Porque até então os povos árabes viviam realmente em torno de uma organização tribal, de clãs, né? Líderes familiares, e a partir da hégira, né, quer dizer, da fuga de Maomé, você tem ali um ponto de unidade dessa cultura. Então pode ser. C. Expansão política das oligarquias locais por meio da imposição do islamismo a todos os árabes. Não, porque nem todos os povos árabes são muçulmanos até hoje, né? Existem os cristãos orientais, né? D. Consolidação da primeira religião baseada na Bíblia, fora do âmbito do cristianismo. Porém, o islamismo não é baseado na Bíblia, ele tem um livro sagrado próprio, né, o Corão. Transição do politeísmo imposto na Palestina para uma religião monoteísta institucionalizada. Mas aqui é uma questão complicada, por quê? Vamos lá. Você tinha realmente os povos árabes, eles eram politeístas,
mas você já tinha na Palestina experiências de monoteísmo, né? O judaísmo e o cristianismo são anteriores, tá? Então é por isso que aqui a alternativa correta é a B, mas questão que dependia ali de um conhecimento realmente sobre o mundo árabe, sobre o islamismo, tá? Uma questão que, embora pareça simples porque não tem texto, tá? Essas aqui acabam dando uma segurada em alguns candidatos. Bom, passando aqui adiante, a gente tem que virar aqui a página para o outro lado. Nós temos aqui a questão 33, que vai falar de expansão marítima. Olha lá, Vasco da Gama. Depois do estabelecimento do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama, em 1499, né, ele parte, né, de Lisboa e vai até a Índia, depois retorna, quer dizer, uma viagem longa, mas que estabelece esse caminho, né, um monopólio português ali. A coroa portuguesa logo preparou uma nova expedição, tendo como base as informações recolhidas pelo navegante. Tá. Essa era mesmo a melhor saída para o pequenino reino português, que ficava justamente na boca do Atlântico. Tá, isso aqui do livro da Lilian Schwartz, né, Brasil, uma biografia. Por quê? Porque essa viagem, né, que segue as orientações da viagem do Vasco da Gama é a viagem de Pedro Álvares Cabral, né, que tinha como objetivo chegar na Índia, mas durante a travessia do Atlântico chega ao Brasil. Além do motivo apresentado no excerto, contribuíram para que Portugal se lançasse à expansão marítima. Então, vamos lá, né? Interesse por colonizar o litoral africano e a disposição militar para a reconquista ibérica. Porém, quando Portugal inicia sua expansão marítima, a Guerra da Reconquista no território de Portugal já está vencida, tá? E também não havia necessariamente o interesse em colonizar outros territórios, né? Mas sim explorar comercialmente as rotas. B. Aliança política e comercial com a coroa de Castela e a posição geográfica do país. Mas não, né? Entre Portugal e a coroa de Castelo, que a gente vai observar depois, é uma disputa. Né? Depois de 1492 você tem a viagem do Cristóvão Colombo dando início, né, à expansão espanhola, rivalizando com as rotas portuguesas, né? Então isso em 92. Em 99 o Vasco da Gama chega à Índia, então você tem ali as duas coroas disputando esses mercados e não fazendo ali uma espécie de aliança. C. Busca pelas especiarias da América e o desenvolvimento de uma indústria bélica. Bom, mas a motivação não poderia ser as especiarias da América, porque até 1492 não se sabe da existência da América, né? E a expansão portuguesa começa bem antes, né? Começa lá na conquista de Ceuta, em 1415, né? Então, não. A viagem do Vasco da Gama é a conclusão de um projeto, né? Para chegar até a Ásia, não o início. D. O desenvolvimento de instrumentos náuticos e a articulação entre interesses comerciais e religiosos. É porque tem uma questão da expansão da fé, né? Também isso está ligado à catequese, né? Levar a religião católica para além da Europa, né? E os próprios instrumentos náuticos que acabaram sendo desenvolvidos pelos portugueses durante todo esse processo, né? Então pode ser. E a precoce unificação política, sim, Portugal forma-se como um reino antes da maioria dos países europeus. Necessidade de insumos para a nascente indústria têxtil. Não, Portugal não era um país industrializado naquele contexto. Então, aqui a alternativa D. Tá? Portugal realmente tinha um desenvolvimento de técnicas que permitiu, né, essa expansão e os interesses nas rotas comerciais e na difusão da religião católica. E aí, na sequência, a questão 34 também não tem texto, né? E fala dos povos que viviam nas terras conquistadas pelos portugueses da América, ou seja, os povos indígenas, né? Então aí está muito recorrente nos vestibulares, né? Falar das relações dos povos indígenas com as experiências da colonização e da sua dizimação, né? Então vamos lá. Eram destituídos de interesses e práticas religiosas. Bom, aqui você tem que considerar que os indígenas não têm crenças, né? Errado. Concentravam-se nas áreas litorâneas do território. Também não havia povos indígenas tanto no litoral como no interior, né? Dispersos por todo o território. Eram coletores ou praticavam agricultura rudimentar.
Se você considerar que era uma agricultura com técnicas que não eram voltadas, por exemplo, à produção em larga escala, né, que eram práticas mais tradicionais, sim. Alimentavam-se prioritariamente de carne humana, não, canibalismo comendo solto aqui, né? Também não. Eram pacíficos ou dedicados a alianças e acordo entre grupos. Bom, aqui aí você tinha que partir daquela ideia de que os povos indígenas viviam numa paz absoluta até a chegada dos europeus, né? Questão bem simples, tá? Alternativa C aqui, sem nenhuma preocupação, nenhum problema, né? Mas as alternativas aqui bastante delirantes. E aí nós temos aqui a questão 35, né, na outra lateral, né, na outra coluna, que fala das irmandades de negros. Eram espaços permitidos dentro da legalidade, nos quais o escravo podia manifestar-se fora de suas relações de trabalho. Tá? Em certo sentido, era através da religião católica que o escravo encontrava algum lenitivo para sua situação. Tudo indica que a permissão para a criação das Irmandades de Negros tinha sido dada com o intuito de obter melhores resultados na cristianização dos escravos. Paradoxalmente, os negros utilizavam as Irmandades para resguardar valores culturais, em especial suas crenças religiosas. Tudo leva a crer que, a partir da realidade vivida naquela época, bem como considerando as dificuldades, o negro recriou e reinterpretou a cultura dominante, adequando a sua maneira de ser. Bom, aqui é um texto que fala das irmandades religiosas, né, que são associações de negros convertidos ao catolicismo, tá? Isso aqui tem muito a ver, por exemplo, com a construção de igrejas dedicadas a São Benedito, né, que é um santo católico negro, por qual os escravos tinham grande devoção. Só que aqui na segunda parte, ela já está tentando para a ideia de que isso não só reforçou, talvez, o catolicismo entre os escravos, mas tenha levado àquela ideia do sincretismo, né? Então, vamos ver aqui, né? Segundo o excerto, as irmandades religiosas de negros no Brasil colonial eram organizações culturais destinadas à difusão do catolicismo e, paralelamente, à valorização do sincretismo religioso. Tá. Isso é o que acontece nas irmandades. Porque, olha aqui, ela vai dizer aqui no texto, ó, tudo indica que a permissão para a criação das irmandades de negro tenha sido dada com o intuito de obter melhor resultado na cristianização dos escravos. Ou seja, o objetivo era cristianizar os escravos, né? Aí aqui fala que paradoxalmente, né, acabou-se introduzindo elementos sincréticos. Mas aqui, ó, ela está dizendo destinadas à difusão e, paralelamente, à valorização do sincretismo religioso. O problema é que elas não são destinadas a isso, né? Vamos ver aqui as outras. Confrarias em que era proibido por ordens metropolitanas o contato direto entre escravizados. Bom, mas aí não faria sentido, né? Se a finalidade dessas irmandades era converter os escravos ao cristianismo, como é que eles não vão ter contato ali, né? Templos em que era permitida pelas autoridades coloniais a realização de cultos religiosos de ordem africana. Não, né? Era uma tentativa de catequizar os negros, então você não vai fazer rituais próprios das religiões africanas. Óbvio que ao converter o negro, o escravizado, o africano ao cristianismo, ele carrega, né, elementos das suas crenças, né? Então vamos lá, espaços de imposição de princípios europeus aos escravos, sim, porque era esse o objetivo, e simultaneamente de manifestação de traços culturais de matriz africana. Sim, porque a forma como esse cristianismo é praticado remete a certos elementos da matriz africana. Então, né, por exemplo, alguns rituais que permitem o sincretismo acabam aparecendo. Por exemplo, destinar maior culto a um santo negro, né? É um cristianismo com traços de uma matriz africana, né? Instituição de apoio e auxílio aos escravizados, criados e mantidos por meio da atuação catequizadora dos jesuítas espanhóis. Mas não, né? Isso era criado pela coroa brasileira. E a diferença entre a alternativa A e a alternativa D é que na alternativa A
está dizendo que era destinado ao sincretismo, e não é. No texto deixa claro que o sincretismo ele ocorre por conta da absorção de uma cultura por uma população que já traz, né, suas referências. Então é uma consequência, não era um objetivo, né? Mas é uma questão difícil, a questão 35. Imagino que muita gente tenha ficado na dúvida entre a e a D, tá? 36. Observe a imagem que é parte da gravura. Luís XIV como imperador romano, de Charles Perrault, 1670. Bom, temos aqui, né, o rei montado a cavalo, né, um brasão ali em cima escrito Rex, né, rei em latim, brasões, tá? Então uma ideia de associar, né, o rei ali à antiguidade. A imagem associa a França do século XVII à Roma Antiga, tá? Recorrendo à figuração típica como símbolo de poder, conquista e grandiosidade. Pode ser, né? Tratar o rei da França, né, como um imperador romano, aquele que conquista, aquele que concentra poder, né? Tem toda essa questão das pinturas e imagens equestres, né, que são imagens de conquista. Pode ser. Vamos ver aqui. Ironizando a insistência do monarca em se apresentar como continuador da tradição clássica. Mas ele não está sendo ridicularizado aqui, né? E outra, né? A fabricação do rei, a construção da imagem pública. Então a gente tem que imaginar que isso daqui era uma tentativa de reforçar a imagem do rei, não de ridicularizar a imagem do rei, né? Identificando o rei a coragem, a força, a ousadia dos gladiadores romanos. Não, mas está comparando o imperador e não o gladiador. Então, não, né? D. Satirizando a preocupação do rei com a própria imagem e com a propaganda de seu governo. Olha lá um detalhe aqui. Se a B estivesse correta, você também teria que considerar a D aceitável. Então daria duplicidade de gabarito. Isso já é um indicativo que não é esse o elemento, né? Equiparando a extensão das áreas ocupadas pela França aos domínios imperiais romanos. Mas para você fazer isso aí, você teria que fazer, sei lá, um mapa sobrepondo, né? Não dá para saber isso olhando para essa imagem, né? E não, a França de Luís XIV não tem a extensão territorial do Império Romano, então sobra, né, como a única alternativa viável a A, tá? Então quer dizer, você equipara a imagem do rei ao Império Romano para dizer que olha só como o nosso rei é grandioso, né, como ele é importante, né, esse tipo de questão. Mas realmente, né, uma análise aqui de imagem muito, muito complicada também de ser feita, né? Na verdade, você elimina as alternativas. E aqui a questão 37 vai falar, bom, texto de José Bonifácio, né? Está falando do Império Brasileiro. O luxo e a corrupção nasceram entre nós antes da civilização e da indústria. E qual será a causa principal de um fenômeno tão espantoso? A escravidão, senhores, a escravidão. Porque o homem que conta com os trabalhos diários de seus escravos vive na indolência, e a indolência traz todos os vícios após si. José Bonifácio, né? Há vários anos atrás caiu um texto do José Bonifácio na Unicamp que era na mesma linha, né? Ele dizendo que o problema da escravidão é que ela acostumava mal, né, os livres, né, os proprietários de escravos, geravam desprezo pelo trabalho, e isso gerava indolência, que ele considerava que era um vício, né, a preguiça e tal. Então, aqui na questão 37, ó, ele vai falar aqui, ó, vive na indolência, né? Ele aponta isso como um dos problemas. Então, ó, a manifestação de uma das principais lideranças do país logo após a independência política revela justificativa para a adoção no primeiro reinado de políticas agressivas de estímulo à imigração. Mas não foi adotado no primeiro reinado. Pode até ser que... Ele, na verdade, não está falando de imigração, ele está falando da questão de que o trabalho escravo é ruim, né? Então, mas ele não chega a incentivar a imigração e também não é do primeiro reinado a política imigratória, né? Ela é do segundo. Disposição majoritária nos setores que participam do progresso emancipacionista de eliminar gradualmente a escravidão.
Mas não era uma opinião majoritária, né? A elite brasileira não estava muito preocupada em acabar com o trabalho escravo, né? Então, não é, né? A opinião de José Bonifácio nesse sentido, ela é bem distoante do resto. Campanha abolicionista sistemática iniciada ainda no período colonial dos cafeicultores paulistas. Bom, não havia campanha abolicionista sistemática no Brasil colonial e muito menos por obra dos cafeicultores paulistas que usaram mão de obra escrava até o fim do período de possibilidade legal, né? Rejeição de clara influência liberal iluminista da ideia de que os homens são desiguais por natureza. Rejeição da ideia de que os homens são desiguais por natureza. Mas ele não quer dizer em nenhum momento que os homens sejam iguais também, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Muita gente era crítica da escravidão, mas isso não necessariamente leva essas pessoas a, por exemplo, conceberem a ideia de que um homem branco e um homem negro são iguais. Tá? Inclusive porque aqui ele fala que a escravidão é um problema porque os líderes, né, os senhores, vivem na indolência. Ele não está falando em defesa do africano, ele está falando uma crítica moral ao proprietário. Então talvez José Bonifácio não estivesse nem um pouco preocupado com o escravo em si, né, mas com as consequências sociais, né, da existência da escravidão. Então complicado, tá, pensar o que está aqui no entender. Crítica voltada aos setores social e politicamente hegemônicos no Brasil, a dependência do trabalho obrigatório. Na verdade, o que ele está criticando é isso, né? Está criticando a existência da escravidão e criticando essa dependência. Porque olha aqui, ó. A escravidão, senhores, a escravidão, porque o homem que conta com trabalhos diários de seus escravos vive na indolência. Ele está falando da elite, né? Ele está dizendo que a elite proprietária brasileira é uma elite que vive em vícios, né? Então ele está fazendo uma crítica, né? E, obviamente, uma crítica que, né, entrava por um ouvido e saía pelo outro da maioria dos membros da elite brasileira. E aqui do outro lado, vamos a 38 e a 39. Os únicos países africanos não colonizados por potências europeias do século XIX foram África do Sul, Libéria, Argélia, Marrocos e Egito. Bom, aqui se você conhece a história das possessões coloniais, você já podia eliminar de cara, né? A África do Sul foi colonizada por holandeses e ingleses, né? A Argélia e Marrocos foram colônias da França, né? E o Egito foi colônia inglesa, tá? Sobra a Libéria, tá? Mas vamos lá. Criada na metade do século XIX por iniciativa norte-americana. E a Etiópia, que uniu cristãos e islâmicos na luta de resistência às investiduras italianas, né? Mas aqui você já conseguia matar de cara pela primeira aqui, né? Não precisava nem ler o restante, mas vamos ver o que tem de errado, né, nas alternativas. Bom, realmente a Libéria foi criada por uma iniciativa de levar os ex-escravos americanos que quisessem voltar para a África para a Libéria, né? E a Etiópia, que uniu cristãos e islâmicos na luta de resistência contra as investidas armadas italianas. Sim, né? A Etiópia, inclusive, tem uma questão da Unesp recente, resolvi esses dias em sala de aula, que tinha um mapa da África com colonialismo, e o único país ali que estava bem grande e era o destaque da questão era justamente a Etiópia, né? A Etiópia, que é o único país africano que derrotou uma potência estrangeira, no caso a Itália. Aqui, ó, na África do Sul vivia sob forte regime de segregação racial, sim, mas por obra dos ingleses e holandeses. Síria se manteve livre, também não, né? A Síria no Oriente Médio, ela foi ocupada. Síria, na verdade, era parte do Império Turco, né? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, foi subdividida e ocupada por franceses ou ingleses. Gana também foi colônia, né? Fala uma língua. Madagascar também era colônia francesa. E Angola é colônia de Portugal até a década de 70 do século passado, né? Século XX.
Então aqui você tinha que saber, na verdade, né? Era uma questão também de conhecimento, mas dada os países citados aqui, você acabava, pô, mas peraí, isso é colônia francesa, isso é colônia inglesa, né? É que realmente a Libéria e a Etiópia são menos comentados, né? Mas aí você até poderia chegar pelo próprio estranhamento, né? Mas realmente a Libéria é criada como um país para receber os ex-escravos dos Estados Unidos, né? 39. Vamos lá. O crescimento urbano, ao criar um mercado potencial mais amplo, estimulou igualmente o crescimento das indústrias artesanais e de algumas fábricas que empregavam uma força de trabalho concentrada. Ok. Deixando de lado as características peculiares dessa sociedade urbana em expansão, a razão para a crescente debilidade de qualquer expressão política especificamente urbana era a posição peculiar da cidade no sistema econômico e fiscal, consolidado pelo contínuo progresso do setor com base na exportação de produtos agrícolas e pecuários. Então aqui estamos falando das sociedades da América Espanhola pós-independência. Então está falando primeiro que havia um crescimento urbano nessas regiões, mas que havia um progresso, né? Apesar de ter uma vida urbana, você tinha uma ênfase ali nos produtos agrícolas e pecuários. Então, vamos ver aqui, né? O excerto apresenta uma experiência histórica vivida por alguns países hispano-americanos e também pelo Brasil entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Tá, então ali na transição, né, desse momento. Então, vamos lá. Ele está falando de um mercado potencial, tá? Criou indústrias e algumas fábricas, mas houve um predomínio da economia de exportação de produtos agrícolas e pecuários. Então, vamos ver aqui. Gerou sucessivas crises econômicas e financeiras na região e acentuou o controle imperialista estadunidense sobre o setor industrial e financeiro dos países do continente. Só que no século XIX, se a gente for pensar, por exemplo, a Argentina, é muito mais voltado ao imperialismo inglês, né? Aqui a América do Sul é muito mais parecido com a experiência do Brasil. Os Estados Unidos começou a se impor, né, sobre o continente a partir do México, da América Central, mas não na América do Sul. B. Resultou da ausência de burguesias nacionais capazes de conduzir um processo de reorganização econômica e decolagem na direção de economias autônomas. Mas haviam burguesias nacionais, né? Em alguns casos você tem maiores ou menores graus de autonomia, né? Complicada essa questão, hein? Provocou um descolamento, um deslocamento do controle do poder político do campo para a cidade e aumento da influência política das classes médias nos setores populares. Não, porque, via de regra, no século XIX as experiências políticas são oligárquicas. Então, não. Derivou da combinação entre processos de modernização urbana e inserção das economias latino-americanas na divisão internacional do trabalho. Bom, isso dialoga mais com o texto, né? Houve modernização, houve um certo crescimento industrial, porém a economia dos países girava em torno ainda de uma exportação de produtos agrários. Parece mais lógica com o texto, né? Proporcionou um desenvolvimento acelerado do segundo e terceiro setores das economias nacionais, uma maior integração comercial no continente. Não, mas segundo setor seria o setor industrial, né? Que não é o que se destaca. Né? Então, a alternativa D, ela dialoga melhor com o texto, com a sequência, inclusive, né? Começa aqui falando, de um processo de modernização urbano, né? Mas, deixando de lado essas características, a razão para a crescente debilidade, ou seja, você não tinha realmente um domínio político dessas elites industriais ou urbanas, era um progresso do setor com base
na exportação de produtos agrícolas, ou seja, a economia continua atrelada ali a segmentos oligárquicos tradicionais, né? Por isso que a alternativa correta na 39 é a D, mas é uma questão relativamente difícil. Vamos pegar aqui a 40. Gerações inteiras criaram-se à sombra de batalhas nucleares globais que acreditava-se firmemente podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. A peculiaridade da Guerra Fria era que, em termos objetivos, não existia perigo iminente de guerra mundial. Então aqui um trecho do Eric Hobsbawm, né, A Era dos Extremos, falando da Guerra Fria, né? Então vamos lá. A contradição entre os dois parágrafos justifica-se. Interessante, porque no primeiro ele fala do medo de uma guerra nuclear, mas depois ele fala que em termos objetivos não existia perigo real de uma guerra, né? Então, pois havia uma retórica belicosa das duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, mas ambas auxiliaram-se mutuamente na preservação da neutralidade de países que pertenciam às suas áreas de influência. Não, elas não se auxiliavam nessas neutralidades. Discordâncias de ordem política entre Estados Unidos e União Soviética, mas os dois países desenvolveram conjuntamente com a ONU projetos de exploração espacial. Não, a corrida espacial é uma forma manifesta da disputa da Guerra Fria, né? Então, incorreto. Divergências ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética, mas os dois países unificaram seus serviços de inteligência e mantiveram estreita colaboração diplomática. Claro que não, um ficava espionando o outro, essa alternativa que não faz nenhum sentido. D. Tensões entre setores militares dos Estados Unidos e da União Soviética, mas os dois países obedeciam a determinações e decisões pacifistas da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Não. A OTAN e o Pacto de Varsóvia eram estruturas militares rivais, né? Era uma forma ali de manter uma tensão bélica entre os dois blocos. Um clima de contínuo medo, mas as duas superpotências evitaram tomar decisão que pudesse provocar um conflito bélico direto e concreto. Sim, né? A Guerra Fria é aquela famosa ameaça de vó, né? Da próxima vez eu vou te bater, da próxima vez eu te dou uma chinelada, da próxima vez você fica de castigo, né? Mas a gente sabe que não ia acontecer nada, né? É óbvio que ninguém queria pagar para ver, mas basicamente é essa a ideia, né? Você ficar ali ameaçando o outro, mas contando que ninguém vai começar um conflito. E aqui, né, a última questão da parte de história, porque as próximas já são de geografia, né? O ano de 85 foi um grande anúncio de ditadura finda, temperado pela exclusão de vozes que significaram alternativas no combate à ditadura, como se observou no silenciamento de importantes movimentos sociais, substituídos pelo olhar exclusivo para agentes da política institucional e da cena cultural dominante. Bom, então aqui estamos falando do final, né, da ditadura militar, né, também algo que a Unesp sempre acaba abordando, né, Brasil República, né, acaba falando também do período da ditadura, né. O que nós temos aqui? O excerto compreende o processo de redemocratização brasileiro dos anos 80 como a. O despertar de uma consciência democrática ativa na população que foi liderada por partidos políticos e movimentos sociais ligados ao regime. Mas ligados ao regime militar? Não, né? Até porque em 1970, quando tem a reorganização partidária, surgem vários partidos fundados por pessoas que eram de oposição ao regime militar, né? Então, não. B. O desfecho definitivo da experiência militar autoritária que perdeu a capacidade de resistir às pressões políticas dos partidos de oposição. Mas a ditadura militar não chegou ao fim por conta de pressões políticas dos partidos de oposição, né? O fim da ditadura militar ele é uma saída negociada dos militares, né? Nós, como sociedade, aceitamos a anistia, né? Quer dizer, passamos um grande pano para os crimes cometidos pela ditadura militar e a própria ditadura perdeu sua base de apoio em setores da elite brasileira, empresarial, bancária,
né? O próprio mundo estava mudando, né? O próprio contexto da Guerra Fria, em que a ditadura militar, não só brasileira, mas do restante da América Latina foi gestada, já não existia na década de 80, né? Estava em outro processo, né? Então, não foram oposições que derrubaram a ditadura militar, né? Prevalecimento de um projeto de transição negociada, que evitou confrontar diretamente os responsáveis pela ditadura. Isso de fato acontece com a anistia, né? Mas, vamos lá. Não é o que está no texto, né? Ó, temperado pela exclusão de vozes que significaram alternativas ao combate à ditadura, como se observou no silenciamento de importantes movimentos sociais, substituídos pelo olhar exclusivo para agentes da política institucional e cena cultural dominante. Então ele não fala da lei da anistia, né? Mas vamos ver aqui. D. A conjugação no projeto de uma nova república dos anseios e das reivindicações de diversos setores da sociedade brasileira. Mas lá ele fala do silenciamento, né? Então não faz sentido, né, falar isso aqui da D. E a retomada numa nova ordem institucional da tradição democrática brasileira, predominante desde o início da República. Mas não pode ser. Porque a retomada da tradição democrática brasileira, predominante desde o início da República. Não, porque se a gente for olhar a história da República Brasileira, a história da República Brasileira não é democrática, né? Então, como ele aqui está falando de silenciamento, como observou no silenciamento substituídos evitou confrontar, né, essa tradição. Então aqui, embora ele não fale da lei da anistia, só pode ser só pode ser alternativa C. É isso mesmo, tá? Embora ele não fale da lei da anistia, é disso que nós estamos falando, né? Então, uma questão estranha, porque não pode ser a E, não pode ser nenhuma das outras, né? Mas ele fala, mas ele não fala da lei da anistia, né? Então aqui ficou uma questão um pouco esquisita, né? Só pode ser essa alternativa mesmo, que é o contexto, tá? Pessoal, essa então foi a resolução aqui da prova da Unesp, né? Então fica aí a observação dessas questões, né? De qual que é a lógica para excluir todas elas. Aqui do lado eu vou deixar o link para outras resoluções, não só da Unesp, mas de outros vestibulares, beleza? Então se você gostou também, dá o seu joinha aí, se inscreve e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Um abraço e até mais.